Você já está acompanhando pela sua TVA o programa Espaço Cidadão. Todas as semanas escolhemos um tema para ser abordado que interessa a todo o estado de Santa Catarina. Muitos desses temas são abordados aqui, inclusive por deputados estaduais, porque eles estão diretamente envolvidos com isso. Não é o caso do programa de hoje. Nós convidamos Josiane Borges, ela é fonoaudióloga da Prefeitura Municipal de Florianópolis, para tratarmos de um tema que eu tenho certeza é muito novo para você. Não ouviu falar ainda? Teste da linguinha. Teste do pezinho, teste da orelhinha, tudo isso você já conhece. E o da linguinha? A Josiane vai nos explicar tudo sobre este tema. E é muito importante que você acompanhe, porque você pode evitar ter esse problema dentro da sua residência, junto aos seus familiares, se você fizer esse teste. Vamos primeiro acompanhar um trabalho muito bonito feito pela repórter Fernanda Fontoura. Após o nascimento, é comum o bebê passar por diversos testes para o diagnóstico precoce de alterações que possam comprometer o seu desenvolvimento. O bebê, aqui no hospital, ele realiza o teste do olhinho, já ainda dentro do centro obstétrico, e depois já na unidade de internação, quando já está junto com a mãe, né, ele realiza o teste da orelhinha. Aí, posteriormente, a enfermeira indica, na hora da alta, que ele realize também o teste do pezinho. Esse é feito no posto de saúde. O teste da orelhinha, por exemplo, serve para o diagnóstico de perda auditiva. Na prática, o exame, o aparelho joga um ruído baixinho para o ouvido, né, até 25 decibéis, e para todo som que o ouvido interno, que é a cóclea, as células da cóclea captam, elas jogam um eco de retorno. Tá? Então, basicamente, o aparelho joga o som e capta esse retorno. O aparelho dá o resultado na hora. Tranquilidade para a mamãe e bebê. A importância é saber se está tudo bem com o nosso bebê, né? Para saber se ele ouve alguma coisa, se ele está bem, né? Tá saindo daqui mais tranquila agora que já saiu o resultado? Sim, agora eu estou bem tranquila. E para que esta tranquilidade seja completa, profissionais da saúde lutam agora pela instituição do teste da linguinha, exame feito para diagnosticar as limitações dos movimentos da língua causados pela língua presa. O teste da linguinha hoje ele não é feito nas maternidades. Nós, fonoaudiólogas, estamos entrando com um processo de pedido para ser um serviço já realizado dentro da maternidade, porque o que acontece é o após. Depois que sai da maternidade, os pais referem que o bebê não está mamando bem, estão com a hipoglicemia baixa, e quando a gente vai ver, a linguinha está com freio lingual curto. E aí está dificultando a amamentação e dificultando a sucção durante a amamentação no seio materno, dificulta a extração do volume de leite. Então o bebê permanece sugando por mais tempo, então ele não recebe a quantidade de nutrientes necessário naquele período de tempo que ele está mamando. Tem uma amiga que ela tem uma bebê, ela tem 4 meses agora, e o pediatra só diagnosticou agora que ela tem língua presa. Então, anteriormente ela tinha problema para mamar, né? Ela tinha bastante cólica e ninguém sabia o porquê. Então, só agora que foram descobrir que ela tinha língua presa. O que se espera é que o diagnóstico da língua presa seja feito nos primeiros dias de vida, evitando que anos depois o problema pare nos consultórios, quando a distorção da fala já afeta a comunicação e a vida social dos adultos. Nos primeiros dias de vida, a língua presa dificulta a amamentação do bebê, podendo causar a desidratação e a hipoglicemia. Ao longo da vida, aparecem outros problemas. A fala e a mastigação. O que acontece é que às vezes a gente não dá bola para uma fala de língua presa, vai levando, só que interfere na mastigação, interfere em todo o crescimento muscular, né? Então, se essa musculatura não está crescendo corretamente, essa pessoa vai ter uma disfunção ou de respiração, né? Não só na fala, mas de mastigação também. Então, é o todo. Né? Se a língua não trabalha bem, ela responde em todas as funções orais e aí prejudica o restante delas. Na comunicação, afeta a fala, onde o paciente tem dificuldade de pronunciar os fonemas L, R, S e Z. Algumas atividades podem ser feitas no consultório para tentar alongar a língua.
A gente pede para o paciente fazer a mobilidade de língua, né? Botar a língua para fora, porque esse paciente não tem condições de colocar a língua para fora devido ao frênulo curto, né? E também a língua fica que nem um coraçãozinho, como se fosse uma língua bífida. Como a língua é um músculo, né? Então é muito comum a gente fazer exercício para que ela se alongue, né? E quando isso acontece, os pacientes ficam satisfeitos porque não precisam entrar num centro cirúrgico para realizar esse piquezinho. Mas quando esse frênulo é curto mesmo e o paciente não tem muita mobilidade de língua, aí sim a gente é encaminhado para o médico. O teste da linguinha é simples e abreviaria esses problemas. Todo procedimento dentro da maternidade é usado luva nas mãos. Nós só usamos as luvas e verificamos a parte interna, intraoral da boquinha do bebê. Levantando a língua, a gente verifica o tamanho do freio lingual. Aí esse freio lingual estando muito curto, muito na beiradinha da língua, ele faz com que não tenha esse movimento. E aí a gente percebe, falando com o pediatra, com a orientação do pediatra, né? Nunca é o fonoaudiólogo sozinho que decide qualquer tipo de procedimento. Então, conversando com o pediatra também avalia, se os dois concordam, a gente encaminha para o PIC. O chamado PIC é um procedimento cirúrgico rápido e que não causa dor ao bebê. É importante, você sabia disso? Teste da linguinha. Josi, me fale sobre isso. Começou recentemente no país, você me falou que parece que é coisa de 2011 apenas, isso? Isso. Esse é um teste, realmente ele é um protocolo que foi criado pela fonoaudióloga Roberta Martinelli para identificar as crianças que apresentam a chamada língua presa. Isso tem que ser feito muito cedo? Geralmente, o ideal é fazer até os 6 primeiros meses de vida. A Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, ela preconiza que a gente faça até o 1º mês. Porque se a criança apresenta a língua presa, vai interferir no processo da amamentação. A movimentação da língua fica alterada. Então, ela não se alimenta o suficiente, pode ser isso? Isso. Aí o que acontece? O tempo de... depois eu vou explicar para vocês o que pode causar as dificuldades, né? Uma delas é o tempo da mamada, que pode ser menor do que 1 hora. E isso causa um estresse para a família, para a mãe, porque o bebê quer mamar várias vezes em menos de 1 hora, porque ele não fica saciado com a amamentação no peito. Bom, esse teste já existe em muitos lugares aqui no nosso país. Em Santa Catarina já se faz esse teste? Não, em Santa Catarina ele não existe. No país existe, a cidade pioneira foi Brotas, com a fonoaudióloga Roberta Martinelli. Hoje ele é lei, é obrigatória, né? Então todas as crianças que nascem saem da maternidade já com o teste da linguinha realizado. A cidade também no Mato Grosso, o estado do Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande, hoje, em novembro desse ano, foi implementada a obrigatoriedade desse teste. Já no Rio Grande do Sul e no estado do Espírito Santo também já estão viabilizando esse teste, que é gratuito pelo Sistema Único de Saúde. Agora, eu só não consigo, Josi, entender uma coisa. Tá certo, começou no ano passado. Mas por que todo mundo não pegou junto, hein? Inclusive Santa Catarina. Isso o que aconteceu? Essa fonoaudióloga, Roberta Martinelli, ela agora, em setembro de 2012, no município... Ela disponibilizou isso, seria? Sim, a cidade de Brotas tem como... está realizando uma campanha a nível nacional. E tem o cantor Daniel como garoto propaganda. Então, através disso, a sociedade brasileira quer fazer a divulgação a nível nacional para todos os profissionais virem a realizar o teste da linguinha em todos os estados. Mas agora, as fonoaudiólogas que tomam conhecimento do que acontece no Paraná, nos outros estados, no Rio Grande do Sul e tal, os médicos e tal, o pessoal da própria maternidade, eu imagino o seguinte, o teste do pezinho, que foi o primeiro que passou a ser feito, no começo foi uma coisa assim meio estranha, sim, né? Mas é muito importante. Uma das doenças que pode se evitar é a fenilcetonúria, essa. Aí depois apareceu o teste da orelhinha. Tem mais algum ainda? O teste do olhinho. Do olhinho também, tá. E agora o teste da língua. Mas por que o Brasil é atrasado até nisso?
Não. O Brasil não é atrasado, porque assim, ó, fora do Brasil, não tem até um consenso sobre como fazer o teste da linguinha em si, né? Porque muitos estudiosos fizeram várias pesquisas e não viram a... Foi tão complexo o estudo deles que não chegaram a um consenso. Como descobrir? Então a fonoaudióloga Roberta pegou esses trabalhos de fora e fez um consenso, ela copulou eles assim, e realizou uma... Como é que a gente pode dizer? Ela realizou um apanhado geral, ela viu o que era mais importante para fazer no teste da linguinha e verificar essas alterações do freno da língua, né? Porque a língua presa é uma má formação no freno da língua, que é o quê? Uma prega mucosa que fica abaixo da língua, junto ao assoalho da boca. E isso impossibilita a movimentação da língua. Limita isso? Limita em vários graus, né? Porque a anatomia fica comprometida. Então, o que acontece? A pessoa fica dificultada para poder fazer a higienização dos dentes posteriores. Ela não consegue, muitas vezes, colocar a língua para fora, que a língua, afilar a língua, que a gente diz, mostrar a pontinha da língua. Muitas crianças podem apresentar, porque esse teste, sabe, Walter, ele é realizado para bebês. Você falou até 6 meses. Isso. Né? Então, em bebês a gente vai visualizar o formato da língua. Quando ela coloca para fora, esse teste a gente faz enluvando os dedos, colocando os dedos indicadores dentro da boca da criança, empurrando para baixo, elevando a língua, a gente consegue visualizar a língua, a sua espessura. Tá? E aí a gente faz até a criança chorar para ver a movimentação da língua. Se ela mostra uma língua numa posição que seja quadrada ou redonda, é normal. Mas se a criança tem uma leve fenda, uma ligeira fenda, isso já causa uma alteração para ela pegar o peito. Por quê? Aí ela, com essa alteração e também o formato de coração, dificulta que ela faça a sucção adequada do mamilo, ela morde o mamilo da mãe, tá? Vai causar fissura, a criança vai ficar estressada que não vai conseguir mamar o suficiente, a mãe também vai ficar estressada e isso vai causar o desmame precoce. Então, a realização do teste da linguinha ela é muito importante para evitar o desmame precoce. Bom, eu queria perguntar para você o seguinte, nós já temos uma quantidade de pessoas capacitadas para isso, mas isso você vai responder no começo do segundo bloco. Só um pouquinho, Josi, muito obrigado. Eu estou conversando sobre o tema hoje com a fonoaudióloga Josiane Borges. Ela é fonoaudióloga da Prefeitura de Florianópolis. Teste da linguinha, teste do pezinho foi o primeiro que apareceu e tal. E agora o teste da linguinha, esse agora. O teste, qual foram os outros? Do olho. Do olhinho, da orelhinha. Da orelhinha, tá. Tudo isso, e do pezinho. Tudo isso pode ser feito para facilitar, para você ter ideia de como vai se comportar daqui para frente ao longo da vida ou no começo da vida, o seu filho ou a sua filha. Nós vamos ao intervalo no Espaço Cidadão que só tem aqui na TVAL e já voltamos. Estamos de volta com o programa Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje, o teste da linguinha. Já ouviu falar nisso? O seu filho já está grande, tem a língua presa, agora não adianta mais, tem que resolver de uma outra maneira o problema. Mas isso já pode ser descoberto a partir de 1, 2 até 6 meses de idade. Mas a pergunta que eu formulei para você foi a seguinte, Josi. Nós temos gente capacitada para fazer esse teste? Não. Na realidade, o profissional que deveria se capacitar é o fonoaudiólogo, né, especialista em motricidade orofacial, para fazer a identificação o mais precoce possível. Os médicos, eles visualizam, né, só que o que acontece? Como eu falei antes, as variações anatômicas que acontecem na língua, muitas vezes podem causar o quê? O médico vai e faz um pique num freno que ele acha que esteja alterado e a criança, no decorrer do seu desenvolvimento, vai crescendo, vai falar
e quando ela vai falar, ela tem uma ligeira fenda. Essa ligeira fenda vai impedir ela de falar o fonema L e R. E aí a gente pede para o médico, vamos dar um outro pique? E o médico diz, não tem necessidade, a gente já deu um pique. Na realidade, a gente necessita fazer um novo pique para liberar mais a língua e facilitar que esse movimento seja mais adequado. Aí é um pouco de vaidade do médico não aceitar a sugestão, seria isso? Não seria. Na realidade, é o desconhecimento em si. Então, o fonoaudiólogo precisa divulgar mais a sua profissão, trabalhar mais em cima dessas questões orais que são ligadas à especialidade. De cada 10 crianças que nascem hoje com nascimento normal, parto cesariana ou parto normal, você tem um percentual de quantas poderiam ter esse problema? Uma em cada 10 ou uma em cada 100, uma em cada 1000? Sim, a incidência é assim, Walter. Na realidade, alguns não tem um consenso na literatura em si, mas alguns autores falam que pode ser em torno de 0,88% a 12,88%. Só que a fonoaudióloga Roberta Martinelli, ela fez uma pesquisa. Que é o guru de vocês, me parece. Na realidade, ela que trouxe isso para o Brasil. Ela que começou junto com a fonoaudióloga Irene Marquesan, que faz avaliação, que realizou o protocolo para crianças, adolescentes e adultos em 2010, né, do frênulo lingual em si. A Roberta, ela fez para os bebês, né, porque não tinha até então esse protocolo, e deu a ele esse nome, teste da linguinha. Então, o que acontece? Ela verificou em 100 crianças, no projeto que ela fez, piloto, 10 crianças, depois analisou e foi para 100 crianças saudáveis, nascidas a termo. E dessas 100 crianças, hoje no Brasil, que a gente tem de referência, 15% delas. 15? Me parece um percentual expressivo. Isso, daí né? Todas essas crianças foram para a intervenção cirúrgica, para a liberação do frênulo lingual. Quer dizer, aquele primeiro piquezinho não foi suficiente? Não, na realidade, eles talvez nem tinham recebido o pique. Porque o que acontece? Ela avaliou os bebês, os recém-nascidos, que é um teste para recém-nascidos. Então, esses bebês, eles não tinham recebido nada. Então, quer dizer que não adianta, né? O médico não tem conhecimento para, na hora que nasceu, já fazer esse teste e ver? Ele tem sim, Walter, porque na realidade o que acontece? A língua presa, ela é também conhecida como anquiloglossia. Mas a anquiloglossia é uma má formação congênita oral do freno lingual. E o que acontece? Essa má formação, ela pode ser total ou parcial. Então, é muito mais fácil o médico diagnosticar uma anquiloglossia total, porque ela é bem visível, que é aquela língua em formato de coração que a gente visualiza quando volta para fora, que realmente normalmente, está alterado. Na hora do parto, o médico faz isso? O neonatologista, intensivista, faz sim. Obrigado. Sim, faz para ver, né? E aí o que acontece? Quando ele tem uma outra alteração variada na anatomia, então precisa-se ter um profissional capacitado e que tenha um conhecimento bem aprofundado na anatomia da língua e do assoalho da boca. Aí ele já vai dar o quê? Fazer a cirurgia um pouco mais profunda ou não. O ideal é que isso aconteça do primeiro mês até o 6º no máximo, é isso? A Sociedade Brasileira, ela informa e ela preconiza que seja até o primeiro mês. Então, como o teste da orelhinha que a gente faz, que a obrigatoriedade é fazer entre recém-nascidos até 48 horas, e ele faz parte hoje da triagem neonatal, então nós preconizamos que seja feito também ali, mas até no máximo um mês. Se não acontecer nesse máximo um mês, a gente pode identificar essas crianças até 6 meses durante a campanha da amamentação e outras campanhas que o município e o estado podem oferecer. Esse piquezinho que você falou precisa anestesia local? Na realidade, como é feito em bebês, muitas vezes, quem faz esse pique, né? O pique, na realidade, ele tem um nome. Esse nome da cirurgia é chamada frenectomia lingual ou frenotomia, que é o termo científico que a gente usa. Então, ele consiste no quê? Na realização de um pique nessa membrana mucosa. Fica embaixo da língua. Que fica embaixo da língua, que ela conecta, ela liga a língua ao assoalho da boca. Então, é feito o pique, que é um
chicote, é um corte realmente no freno lingual para a liberação dessa movimentação lingual. Ela tem um movimento maior. Para que ela possibilite, Tá, porque... E precisa anestesia? O que acontece? Depende do profissional que vai realizar. Ele pode ser realizado por médico ou dentista. Lá em Pernambuco, a dentista usa o colírio como anestésico tópico para as crianças, porque ela diz que pode facilitar. Ele é um procedimento rápido, indolor. Então, como a fonoaudióloga Roberta fala, faz o pique e bota para mamar. Esse procedimento cirúrgico ele dura de 5 a 10 minutos, Walter. Então quer dizer que o fato dela já amamentar-se em seguida neutraliza qualquer problema de dor, porque não é indolor mesmo? Ele é indolor. Ele é indolor. Bom, com essa idade de um mês também não dá para reclamar, né? Porque como é uma prega mucosa, ela é fina, então o que acontece? É necessário fazer nesse momento porque não vai sentir a dor, que ela vai liberar, a criança vai mamar, porque o que acontece? Se deixar para fazer mais tarde, como é uma região muito vascularizada, em algumas pessoas pode ser até para centro cirúrgico, fazer com procedimento de anestesia geral, que é no caso das crianças com alteração neurológica. Bom, uma outra coisa, dá para fazer esse exame pelo SUS? Na realidade, a fonoaudióloga Roberta, porque eu estou frisando aqui, porque ela é a precursora, né? Precursora, pioneira no Brasil, né, desse teste. Ela realizou pelo SUS e ela quer que seja realizado a nível nacional, gratuitamente, igual o teste da orelhinha. Bom, a língua presa no adulto teria conserto? Por exemplo, o Jair. O Jair teve o problema, a família não tomou conhecimento, não sentiu e tal. Aí o Jair já está com 18 anos e ele tem dificuldade e tal. Isso pode ser resolvido aí com a própria cirurgia? Como é que resolve isso? Sim, a cirurgia vai facilitar bastante o Jair a movimentar, a liberar essa língua. Mas fica normal? Fica, porque assim o que acontece? Então, aquilo que eu falei antes, vai depender da extensão que eu vou dar o pique, vai depender da espessura, da forma que tem aquele freno lingual. Porque no adulto ele é diferente da criança, do bebê. No bebê tem as duas formas, como eu falei, em ligeira fenda, normal ou em formato de coração. No adulto, no adolescente, na criança, que já passou o seu desenvolvimento, mamou ou não mamou, usou alguns outros utensílios para que seja feito o ganho de peso, né? Então, o que acontece? Os frenos, eles vão ter outro formato. Ele pode ser normal, pode ser curto com fixação mais anteriorizada, pode ser totalmente anquilosado. A gente pode dizer, então, que a cirurgia no adulto, ou no jovem ou adulto, é um pouco mais complicada? Mais ou menos. Também é um procedimento simples. Só que o que acontece? Como a pessoa já passou pelo seu desenvolvimento, crescimento facial, a musculatura da língua, ele já tem alguns hábitos, né? E então o que acontece? A gente verifica, muitas vezes, que no cantinho da boca ele pode ter uma espuminha. Isso pode causar o quê? A gente observa que a deglutição dele, a forma de engolir está alterada. Pode ser causada pelo freio lingual, né? Pela alteração do freio da língua, pela língua presa em si. Bom, agora o sintoma que define isso é o fato da pessoa ter um pouco de dificuldade de falar também, se bem que o bebê vai falar com 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, ele começa... Um pouco menos. É menos já? Menos de 1 ano, então. Dá para perceber, mas o pai e a mãe não perceberam isso ao longo da amamentação. Você sabe como é que é a vida de hoje? Pai e mãe têm que trabalhar, aquela correria das 24 horas por dia e tal. E a mãe começa a observar na dificuldade de que a palavra não sai completa ou coisa parecida. Aí é a hora de fazer já. Sim, na realidade, para a criança, adolescente e adulto, a maior dificuldade é a fala, né? E a mastigação, porque a mastigação, a gente precisa que a língua faça os movimentos adequados. A gente usa do bucinador que vem fazer o bolo, cai no dente, vai para a língua precisa canolar, fazer o movimento antero-posterior para a gente fazer a deglutição, isso na mastigação. Para a língua,
os pontos articulatórios para os diferentes fonemas são como o L, né? O L é um fonema linguodental, então eu preciso que ele levante a ponta da língua e toque o alvéolo que fica atrás do dente incisivo superior. Né? O R, muitas vezes eu preciso que ele vibre a ponta da língua, mas se essa ponta da língua está com essa alteração anatômica impossibilitada pela língua presa, eu não vou conseguir isso. Essa língua presa, no caso que você está citando aqui, ela não chegaria até o dente, é isso? Não chega. A criança, o jovem, o adolescente ou o adulto, ele não consegue elevar a ponta de língua. Ele fica até o terço médio. Quando a gente abre a boca, tu pode botar lá, e a criança fica na porção média da boca. A gente pode dizer que, não só depois desse programa, mas depois do movimento que as fonoaudiólogas estão realizando, as coisas mudam em 2013 aqui em Santa Catarina? Com certeza. Senti firmeza aí. Sim, porque o que nós precisamos, né, Walter? A gente precisa conscientizar, na realidade, o poder público, os parlamentares em si, para transformar... Já conversaram com algum deputado? Ainda não. Eu estava viabilizando com um vereador que eu conheço, né, que trabalha no município. Em estado, então, pense em estado já. Sim, a gente pode vir até aqui e conversar, porque eu acredito que essa entrevista foi o passo inicial, por estarmos aqui, né, então... E tomara que a gente alcance os objetivos já em 2013. Com certeza, já estamos lutando aí agora, já em dezembro mesmo, para poder fazer um projeto de lei. Então, se algum parlamentar se conscientizar da importância da realização do teste da linguinha e quiser transformar ele em lei federal, nós estamos aqui para juntos. Não, lei estadual, aí seria lei estadual. Ah, estadual? Não, o deputado estadual, sim, seria lei estadual. Mas a gente quer chegar a nível nacional, Brasília, então. A gente quer transformar em obrigatoriedade, né? Porque, claro, não é só criança que tem... Fazer parte da triagem neonatal em si mesmo. Bom, você tem 16 deputados federais para escolher. Esse final de ano, deixa passar esse final de ano, mas a partir de janeiro já comece a mexer com a nossa bancada federal em Brasília. São 16 deputados federais e 3 senadores, para que a gente possa dar destaque, porque você falou muito em Brotas, você falou muito na Martinelli, e eu quero falar então da Josiane e quero falar também em Santa Catarina. Isso, porque a Josiane já está mobilizando junto à Câmara Municipal mesmo, né, para que se torne essa lei municipal, como a gente conseguiu através de um vereador. Posso falar o nome? Pode. O vereador Jean Loureiro, que foi através dele que a gente iniciou o teste da orelhinha, obrigatoriedade, aqui no município, na cidade de Florianópolis. E agora eu já estou buscando, junto ao doutor Ricardo, para a gente fazer a implementação dessa obrigatoriedade, desse projeto de lei relacionado ao teste da linguinha. Município. É bom que os vereadores vão trabalhar. Sim. Josiane, muito obrigado pela entrevista, pela aula que você nos deu a respeito do teste da linguinha. Obrigada, agradeço o convite. Estamos abertos a outros esclarecimentos. Eu conversei com Josiane Borges. Ela é fonoaudióloga da Prefeitura de Florianópolis. Você tomou conhecimento do teste da linguinha. Mamãe que está grávida, acompanhando o programa agora, já pense nisso. Isso tem que acontecer nos primeiros 30 dias de vida do bebê. Teste da linguinha. E vamos torcer que os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais pensem que isso possa se tornar realidade em todo o nosso país. Meu carinho para você e até a semana que vem.